Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu quero combinar uma coisa com você. Faça de tudo que você puder para estar sempre na igreja antes de começar o culto. Amém? Faça de tudo que você puder para você nunca sair da igreja antes de acabar o culto. Esse tempo, ele tem que ser para Deus. E se você parar para pensar, nós entregamos pouco do nosso tempo para Deus. Nós temos tempo para ficar numa fila de banco. Nós temos tempo para ficar na frente de um celular, de um computador, de uma Netflix. A gente tem tempo para trabalhar. E às vezes o nosso tempo para Deus, ele é sempre muito regulado. Ele é muito impaciente. E nós precisamos, no nome de Jesus, entender que precisamos dar ao Senhor o nosso melhor. Amém? Então esse tempo que nós passamos com Deus tem que ser um tempo de muita qualidade, porque infelizmente é raridade. A gente está o tempo todo envolvido com tantas outras coisas. Então nesse momento aqui, deixa só o pastor se preocupar com o relógio, com o horário, porque a gente tem que se preocupar. Mas você não se preocupe. Amém? Fique à vontade e deixe Deus tratar e falar com você. Amém, irmãos? Evite sair para beber água. O culto não demora tanto. Beba sempre antes. Evite sair para ir ao banheiro, só se for uma necessidade mesmo. Mas do contrário, não deixe o teu cérebro burlar você. Não deixe o teu cérebro como é que é a palavra? Sabotar. Não deixe o teu cérebro sabotar você. De repente uma saidinha que você sai para beber água era uma palavra forte e poderosa que viria para o teu coração. Não perca nada, em nome de Jesus. Amém? Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Amém. Senhor, que coisa preciosa estamos reunidos na tua casa para te adorar, para te buscar na nossa vida e para receber a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que esse tempo seja surpreendente para as nossas vidas, para os nossos corações, que a nossa expectativa seja superada pela manifestação do teu poder através da tua santa palavra, que o Senhor possa impactar nossas vidas. Em nome de Jesus, que quando terminar essa mensagem, coisas novas tenham surgido dentro do nosso peito. Em nome de Jesus eu te peço, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Antes de você sentar, por favor, olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa, para a direita, esquerda, para quem está atrás, para quem está na frente, diga assim, ó: a igreja agora é uma escola. A igreja agora é uma escola. Agora olha novamente para essas pessoas e diga assim, ó: e você é o aluno. Não, diga para o outro também, para o outro, diga para quem está atrás. Isso, você é o aluno. Agora diga também para ela: e o professor? Para outra. E o professor? Para outra agora, para outra. E o professor é o Espírito Santo. Glória a Deus. É Ele que vai tratar com você. É Ele que vai ministrar ao seu coração. Quem crê nisso? Amém. Pode sentar. Louvado seja Deus.
Existem palavras que elas se tornam comum, nós usamos várias vezes, mas nem sempre paramos para refletir com um pouco mais de detalhes sobre o significado dela. E essa palavra, que na verdade são siglas, que representam uma palavra muito mais complexa, que eu não vou me arriscar a falar porque é um trava-língua. O DNA é algo que na verdade nós usamos diversas vezes ou ouvimos diversas vezes sobre isso. Por exemplo, olha, eu sou um adorador por excelência, não é a letra da canção? Isso faz parte do meu DNA. Então a gente usa esse DNA. Ah, olha, eu sou assim mesmo, né? Está no meu DNA. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre o que é DNA, sem a necessidade de entrarmos numa aula de genética, porque eu não sou professor de genética. Mas vamos tentar entender, da maneira mais simples possível, o que é o DNA, já que nós estamos falando de DNA de vencedor. O que é DNA? Eu vou trazer para você uma palavra mais técnica sobre isso. Um composto orgânico cujas moléculas contêm, agora vem as palavras-chave, as instruções genéticas que coordenam, outra palavra-chave, outra palavra-chave, desenvolvimento, outra ainda, e funcionamento de todos os seres vivos. Essas são as palavras-chave para nós entendermos o DNA: instruções, coordenação, desenvolvimento, funcionamento. Eu poderia então, de uma maneira mais simples possível, entender assim: o DNA contém uma receita para o desenvolvimento, o funcionamento de um ser vivo. É nele que contém estas informações. As características de um ser vivo serão determinadas por este DNA, pelas informações contidas neste DNA. É ali que vai dizer qual vai ser a cor dos meus olhos, o tipo do meu cabelo e assim por diante. Os estudiosos explicam que 95% do nosso DNA é idêntico. As alterações e as mudanças acontecem em apenas 5%. São estes 5% que vão fazer a diferença entre nós. Os 95% que são idênticos é porque nós somos da mesma raça, somos da raça humana, então ele precisa ser idêntico. Por isso que ele é idêntico. Mas os 5% são diferentes e vão determinar essas características que cada um tem, peculiar a cada um. Então é isso que é o DNA. Ele contém a receita para o desenvolvimento, para o funcionamento de um ser vivo. É lógico, tenho certeza que aqui existem pessoas que são dessa área, que estudam mais do que isso, e nós sabemos que esse DNA, ele vai formar o RNA, e também vai formar as proteínas, os tecidos, e estes tecidos formam órgãos, e estes órgãos, trabalhando de forma organizada, põem um ser vivo em desenvolvimento e funcionamento. Agora, por que então DNA de vencedor? Porque é isso que nós estamos tratando. DNA de vencedor. Qual é a semelhança? A semelhança é a seguinte: da mesma forma que um ser vivo, ele tem nele este DNA, e este DNA traz as características, nós, enquanto seres que nos tornamos novas criaturas em Cristo, foi colocado também em nós, pelo próprio Deus, o DNA de vencedor. Neste DNA, nós temos a receita, nós temos as características que pode fazer de cada um de nós um vencedor. Amém? Amém?
não é pregação, é aula. Você é o aluno, o professor Espírito Santo é que está tratando com você. Você está recebendo? Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Mesmo sendo aula, quando você quiser aplaudir Jesus, pode aplaudir. Quando quiser glorificar, pode glorificar. Porque é uma aula crente. É aula crente, amém? E o professor é sobrenatural, amém? Então vamos lá. Dito isso, com esse entendimento da comparação deste DNA da genética e este DNA do vencedor, vamos entender o que Paulo disse. Repetindo o versículo: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, senão competir, escute, de acordo com as regras. Estas regras, na verdade, são as informações que estão contidas neste DNA. No momento em que eu acesso essas regras, no momento em que eu busco estas chaves poderosas que estão guardadas neste DNA e passo a usá-las, eu então agora vou me desenvolver e vou funcionar como um vencedor. Quem está entendendo? Você está recebendo isso na sua vida? Tá. Agora escute, próximo passo. Você precisa, para entender o tema DNA de vencedor, reconhecimento. Você precisa reconhecer quem você é. Escute isso, agora. Porque você não é mais a mesma pessoa. Você precisa reconhecer quem você é agora, porque você não é mais a mesma pessoa. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. Glória a Deus. Nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, quem está? Quem aí está em Cristo? Então é com você. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então a palavra de Deus está dizendo que você é uma nova criatura. Deixa a mente bem aberta. A palavra de Deus está dizendo que você é uma nova criatura. Essa criatura vai precisar se desenvolver. Ela vai precisar funcionar. E para isso ela tem dentro dela o DNA. E este DNA é que vai trazer as características desse novo ser vivo que é você. A palavra de Deus em Efésios no capítulo 4, versículos 22 ao 24. Efésios 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Escute bem, essas palavras são fortes e poderosas ou não? Então escute, está falando de você. Está dizendo que você é um novo homem, é uma nova criatura. Está dizendo que agora o poder do Senhor está sobre a sua vida. É o que diz a palavra. Então eu preciso que você reconheça isso. Você foi criado de novo.
Você foi feito um novo homem. E neste novo homem há um DNA, que significa uma receita, informações de novas características. Que características? De um vencedor. No momento em que você acessa isso, no momento em que você busca isso, é que você verdadeiramente poderá alcançar vitórias na sua vida. Pastor, mas isso está dentro de mim, e por que as coisas não estão acontecendo? Um dos maiores coaches da América Latina, Paulo Vieira, tem uma frase muito conhecida: o que eu não tenho ainda é porque eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria. Ou seja, ele está falando sobre o poder do conhecimento. Tem coisas que eu não tive acesso, porque eu não tive conhecimento como ter acesso. No momento em que eu descubro como ter acesso, então eu posso ter acesso. Mas isso é Paulo Vieira, que respeito, como um grande estudioso, um doutor, um expert em desenvolvimento humano. Mas e a Bíblia? A Bíblia, em Oséias 4:6, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, você está percebendo que a palavra de um expert dos dias de hoje, na verdade, corrobora com aquilo que a Bíblia já nos ensina há milhares de anos. O conhecimento é que pode nos libertar e nos trazer grandes bênçãos e vitórias na vida. A ausência dele pode nos levar à destruição. Ou seja, este DNA está dentro de você que entregou a sua vida para Jesus. Este DNA está em você que é uma nova criatura, é um novo homem em Cristo Jesus. Mas se você não souber disso, de nada adianta. Se você não tiver conhecimento disso, nada vai adiantar. Por isso é que você precisa reconhecer isso. E quando isso é reconhecido, você pode enfrentar o tipo de luta que for. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 30 em diante, ele começa a falar sobre lutas, sobre perseguições, sobre fome, sobre nudez, sobre tudo quanto é tipo de mazela que pode sobrevir na vida de um homem. E sabe de uma coisa? Ele, quando chega no versículo 37 do capítulo 8 de Romanos, ele fala de uma criação de Deus para uma categoria que o mundo normal não conhece. O mundo conhece, no campo da vitória, ele conhece o pódio, que se forma da seguinte maneira: primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. É isso que o mundo conhece. Então vem o apóstolo Paulo e ele dá a entender que aqueles que estão em Cristo Jesus, esses que descobrem este DNA e estão agora dispostos a viver as características contidas neste DNA, estes que estão prontos para buscar estas chaves que vão abrir portas que nos leva à grande prosperidade, à vitória, à vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, não será suficiente para eles o pódio conhecido pelo mundo. Primeiro, segundo e terceiro. Terceiro lugar não é para você, você é servo de Deus. Segundo lugar não é para você, você é servo de Deus. Primeiro lugar não é para você, você é servo de Deus. Mas como assim? É porque ele criou uma outra categoria. Você é mais que vencedor. Você entende a promessa do Senhor para a sua vida? Você entende como a nossa mente precisa trabalhar isso? O Senhor quer que se desperte em você raridades. Ah, pastor, eu quero ser uma pessoa muito boa no que eu faço. Já tem milhares de pessoas sendo muito boas naquilo que você faz. Então isso não é suficiente. Ah, eu quero ser uma pessoa, para o meu trabalho, eu quero falar vários idiomas. Ah, é? Qual que você fala? Eu quero falar espanhol. Tem muita gente falando espanhol. Não,
o meu diferencial é que eu quero falar inglês fluentemente. Tem muita gente falando inglês fluentemente, inclusive os americanos, desde criancinha. Então isso aí não é raridade. Que raridade que existe você falar inglês? Você está achando que é isso que vai fazer a diferença? Você acha que é isso que vai fazer de você um vencedor? É porque o que eu tenho de diferença é que eu sou doutor. O mundo está cheio de doutores, está cheio de PhDs, de gênios inclusive. Então isso não basta. Raridade é aquilo que só você tem. E isso foi colocado no seu DNA. No momento em que você descobrir isso e trouxer isso para fora da sua vida, então você será mais que vencedor. Quem está entendendo? Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Receba isso. E isso é algo que está em você. Por quê? Porque Deus já colocou. Deus já colocou isso. Algumas pessoas vão trabalhar em cima disso, ao invés de explorar o DNA, vão falar de potencial. Potencial é tudo aquilo que existe dentro de você como capacidade de alguma coisa ser realizada, mas que ainda não foi. Você acha que é bonito alguém chegar com você e falar assim: eu vejo muito potencial em você. Essa pessoa está dizendo que tem muita coisa boa dentro de você que ainda não veio para fora. Essa pessoa está dizendo que você é uma bela e excelente e grandiosa promessa, mas que ainda não vingou. Então cuidado, se você acha que é elogio alguém falar que você tem muito potencial. E daí que você tem muito potencial? Tem muita gente que foi para o cemitério levando os seus potenciais, e estão lá enterrados. São livros maravilhosos que nunca foram escritas, as mais belas canções que nunca foram cantadas, as mais extraordinárias invenções que nunca vieram a público, porque era um potencial, estava encerrado dentro da pessoa e ela levou para a sepultura junto com ela. Diga comigo: eu quero morrer vazio. Eu quero morrer vazio. Quem entendeu? Então, teve muita gente que não, porque ficou com medo de repetir. Se você entendeu, fale: eu quero morrer vazio. Tem gente com medo ainda. Até o final você vai entender. O Senhor quer que você acione este DNA, porque nele estão as informações que você precisa para viver uma vida extraordinária. Então a primeira coisa é esse reconhecimento. Agora a segunda parte disso: eu preciso conhecer meu DNA de vencedor e viver de acordo com as regras para vencer. Eu preciso ter esse entendimento. Primeiro, reconhecer que eu sou uma nova criatura e entender que por ser uma nova criatura eu tenho um DNA de vencedor dentro de mim. E eu preciso conhecer isso. Eu preciso compreender isso. Aqui é que começa a proposta do projeto de vida 2023. Porque dentro desse projeto nós vamos apresentar para vocês 7 chaves poderosas que estão no nosso DNA e precisam ser verdadeiramente trabalhadas para abrir portas que nos conduzam a grandes vitórias no nome de Jesus. 7 chaves. Essas 7 chaves serão conhecidas por vocês do dia 6 de novembro até o dia 18 de dezembro. É o tempo, é o momento na sua vida onde as coisas vão fazer verdadeiramente diferença para você, usando essas chaves que você vai receber. O tamanho do nosso comprometimento com isso é tão grande, que quando o Senhor me revelava estas 7 chaves, teve uma delas que eu entendi que não deveria ser eu a tratar sobre ela. Uma dessas chaves, ela será ministrada para a nossa igreja por um pastor que é um expert nesse tema. Qual? Você vai saber ainda. Mas ele está no Brasil fazendo parte de um ministério que cuida no mundo inteiro apenas desse tema que ele vai vir tratar, que é uma das chaves que você vai receber. É um pastor de
Gana, da África Ocidental. Mas ele está há um tempo no Brasil especificamente para tratar desse tema que ele vai tratar conosco. E eu entendi que se fosse de Deus as coisas seriam, a porta seria aberta e daria certo, e entrei em contato com ele, e ele recebeu da parte de Deus a confirmação e me disse assim: eu tenho um compromisso um dia antes desse que você está me falando, mas não importa onde eu esteja, nem que seja para eu chegar aí de madrugada, mas eu quero estar nesses 3 cultos com você. E ele fala português, mas com sotaque, né? Então, pastor Luiz, eu estarei aí com você, pastor, nesse dia, nem que chegue de madrugada e vá direto para o púlpito. Falei, amém. Eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Então, um dos nossos temas será tratado. Por que eu estou contando isso para você? Eu quero que você entenda o tamanho do nosso comprometimento em abençoar a sua vida. Eu quero que você seja tremendamente, totalmente abençoado naquilo que Deus falou ao meu coração. Vencedor. Isso não é uma promessa da sua vida, isso já existe dentro de você, e você precisa trazer isso para fora, e o nome do Senhor será tremendamente glorificado através da sua vida. Então vamos lá, recapitulando. O DNA, conhecido na genética, ele é como que a receita que traz o funcionamento, o desenvolvimento de um ser vivo. O DNA de vencedor, ele está na vida daquele que nasceu de novo, que entregou sua vida para Jesus, que recebeu Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Você viu comigo na palavra de Deus que aí deixa de existir o velho homem e nasce um novo homem. Você agora é uma nova criatura, e essa nova criatura tem um DNA de vencedor, e é isso que nós vamos puxar de dentro de nós e vivermos isso em nome de Jesus. Amém? Tá. Então, para esta bênção nós precisamos das 7 chaves, mas para o trabalho do projeto nós precisamos de ferramentas. Separe a diferença dessas 2 palavras. As chaves, elas vão abrir portas que estão dentro de nós e nos leva a vitórias. Para termos acesso a essas chaves, nós precisamos de ferramentas. Está bem claro isso? Essas ferramentas serão aplicadas dentro do nosso projeto, tá? A ferramenta, ela é como que uma facilitadora das tarefas que nós temos para desenvolver. Vou te dar um exemplo. Você consegue apertar um parafuso apenas usando os dedos ou não? Quem consegue? Consegue ou não? Não, seja sincero, consegue. Consegue ou não consegue? Engraçado, hoje pela manhã foi uma senhora também que me disse isso, com muita segurança. E agora a Cristina está ali também com muita segurança. Consegue. São mulheres prontas e preparadas para tudo, né? É isso aí. Consegue ou não consegue, gente? Consegue. Quem já fez isso? Quem já fez? Ninguém. Ué, como é que... Ah, já. Rapaz, só tem mulher levantando a mão? Ah, tem homem também. Ah, tá. Consegue. Mas você consegue com muita eficácia? Não. Chega uma hora que tem que parar, viu, irmã? Tem uma hora que não dá mais. Vai fazer bolha no dedo, vai cortar o dedo e acabou a força. Vai cortar, não tem mais jeito. Aí você vai precisar do quê? De uma chave de fenda. Ou de uma chave Phillips. Você vai precisar. Você vai precisar agora de uma ferramenta adequada. Aí sim. A depender do tamanho do parafuso, se a chave de fenda for comprida, você vai fazer menos força, né? É melhor, para trabalhar melhor. O cabo dela é bom, a pegada é boa. Pronto, e você aperta o parafuso. Você terminou uma tarefa porque você tinha a ferramenta adequada. Da mesma forma, as ferramentas que nós vamos apresentar a vocês é que vão levar vocês ao acesso às chaves, tá? Primeira ferramenta: voto. Voto no significado de aliança.
estou falando do dia 30 de outubro, não. É o voto citado na palavra de Deus, que significa aliança. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 50, no versículo 14. Salmo 50, 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Salmo capítulo 56, versículo 12. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. O que o voto significa? Ele significa que você está formando uma aliança com Deus. Quando você faz um voto, este voto te leva à disciplina. Este voto impulsiona você a alcançar a sua vitória. E eu vou te dar um exemplo muito prático. Existem muitas pessoas que hoje podem ter tido muita dificuldade para sair de casa e ter vindo para a igreja hoje. Quem sabe o corpo mais cansado, quem sabe um problema que você enfrentou, quem sabe não estava afim de ver ninguém, de falar com ninguém. Mas ainda que você não tenha formado já um voto, mas você tem um compromisso. Não, mas hoje, peraí, hoje é o culto de preparação do projeto de vida. Eu tenho que ir. Possivelmente você tenha usado essa expressão, eu tenho que ir. Então, quando você tem um voto, você é impulsionado a cumprir um compromisso, a exercer uma disciplina, porque você tem um voto, você tem um compromisso. Saiba que nos 7 domingos, para receber estas chaves poderosas nas suas mãos, vão acontecer coisas. Vai chegar visita que há muito tempo não vai na sua casa, vai chegar bem na hora de você sair para vir para a igreja, sabe? Vai ter um dia que o corpo está pedindo cama o dia todo. E aí, se você não tem um voto com Deus, você fala, hoje eu não vou. Ainda vai dizer assim, ó, Deus sabe de todas as coisas. Não é assim? Crente tem umas frases, né? Deus sabe de todas as coisas. Ó, Ele sabe mesmo de todas as coisas. Cuidado. Mas a gente costuma usar isso. Ele sabe de todas as coisas. Mas quando você tem um voto, você fala, puxa vida, hoje eu não estava afim de ir. Vou ser sincero. Como eu disse sergipano, né? Não vou mentir. Tem gente que usa essa expressão, não vou mentir, não estava afim não. Mas eu tenho um voto com Deus. Então o seu temor a Deus faz com que você venha. E depois que você vem, quando chega na hora de ir embora, você fala, já pensou? E eu que não queria vir, hein? Olha o que Deus falou, olha o que Deus tratou, olha como Deus me abençoou. Mas você veio porque você tem um voto. Amém? O outro versículo que lemos está dizendo que é melhor você não fazer um voto do que você fazer e não cumprir. Porque você começa a demonstrar para Deus de que maneira você o trata, qual é a prioridade que Ele tem na sua vida, qual é o respeito que você tem com a palavra dEle. Imagine que eu marco um compromisso com você e você falha comigo. Olha, amanhã eu vou e você não vem. Olha, tal dia eu vou e você não vem. Olha, você está quebrando um voto comigo. E eu estou perdendo a minha confiança em você. Você entende por que tem muita gente que não é abençoado por Deus? E nem consegue imaginar. Não sei porque as coisas não acontecem para mim. Pare para pensar se você não tem votos que você deixou pelo meio do caminho. Pare para pensar quantas campanhas na igreja. Algo simples de estar consecutivamente buscando a Deus. E você quebrou, você não veio, você falhou. Parece coisa pequena, parece coisa simples.
Mas eu quero te lembrar que as coisas grandes da vida são construídas a partir das coisas pequenas. Eu estava ouvindo um militar falar uma coisa que eu fiquei espantado. Ele estava falando que a disciplina começa em você arrumar a sua cama quando você se levanta. Ele diz que se você tem o hábito de todos os dias, ao acordar, arrumar a sua cama, aquele ato de arrumar a sua cama inicia uma disciplina no seu dia, e você vai conseguir fazer outras coisas que você tem para fazer. Mas se você não arruma nem sua própria cama, quando você se levanta, é sinal que um punhado de outras coisas vão ficar pela metade no seu dia a dia. É um militar que está dizendo, e é dali que vem todos os pensamentos de administração. A administração, ela vem de maneira muito forte, tanto das forças armadas como do catolicismo, da própria igreja. É ali que nós aprendemos muita coisa de administração. E é que uma autoridade está falando sobre disciplina. Pare para pensar. Isso pode ter fundamento. O voto, o compromisso que você tem em fazer alguma coisa, desencadeia uma sequência de outras coisas grandes e importantes na sua vida. Voto. O voto que você faz. Portanto, faça votos com Deus e cumpra-os, porque são ferramentas que te levam a desenvolver uma tarefa. A segunda ferramenta que eu quero te mostrar, o óleo da unção. Você sabe que você vai receber o óleo dentro desse projeto de vida. O que ele significa? Todas as vezes que alguém estava sendo ungido, esse alguém estava sendo separado para algo de especial. Isso tem tudo a ver com o entendimento do DNA de vencedor. Você não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa qualquer. O Senhor te separou para vencer. As vitórias da sua vida vão glorificar o nome dEle. Ele separou isso. Ele tem esses planos determinados na sua vida. Jeremias 29:11, ele está dizendo: sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês. E são planos, não planos de lhes causar danos, prejuízo, mas de lhe trazer esperança e um futuro. Sou eu que estou dizendo, diz o Senhor. Esse é o plano de Deus na sua vida, é o propósito de Deus na sua vida. Então Ele separa você para isso. Escute, não tem jeito, você está marcado para vencer. Marcado para vencer. Para que a gente possa ganhar tempo, em 1 Samuel capítulo 16, versos 12 e 13, é o momento em que Samuel está ungindo Davi. E a Bíblia diz que naquele dia que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então daquele dia em diante, ele não era mais apenas um pastor de ovelhas. Ele não era mais apenas um músico que tocava quando o rei Saul ficava perturbado. Ele agora já estava marcado para ser um vencedor. O propósito de Deus haveria de se cumprir na vida dele, e não tem jeito. Sabe, meu irmão, quando você busca o Senhor com integridade, ou seja, com inteireza, com sinceridade de coração, não tem jeito. Não tem jeito. As pessoas podem tentar derrubar você o quanto quiser. As pessoas podem tentar, através da inveja, de calúnias, pode fazer o que quiser contra você. Não tem jeito. O seu destino é a vitória. Olha para quem está perto de você. Aplauda o Senhor. Olha para quem está perto de você e diga assim: aluno, não tem jeito, você está marcado para vencer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o Deus da nossa vida. Marcado para vencer. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Agora escute uma coisa. Em 2 Coríntios,
No capítulo 1, versículos 21 e 22, esse eu tenho que ler para você. O primeiro eu sei que você já conhecia de cor e salteado, porque é a história do rei Davi. Mas esse talvez você ainda não tenha visto. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Meu Deus do céu, olha o que está falando a teu respeito aqui, meu irmão. Olha a Bíblia entregando aqui, ó. Olha a Bíblia dizendo o que acontece com você. A Bíblia está dizendo que você é ungido do Senhor. A Bíblia está dizendo que você foi separado por Deus. Ele confiou o Espírito dele para viver dentro de você. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Você é ungido do Senhor. Vamos lá novamente? Olha para quem está do lado. Aluno, você é ungido do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Deus da nossa vida. Agora eu vou te falar de uma outra ferramenta, que é uma ferramenta extraordinariamente poderosa e pouco usada, ou mal usada. Eu não sei se aqui tem outros homens que, assim como eu, talvez por ter visto o pai trabalhando, fazendo coisas em casa e tal, aí você também pensa que você vai fazer a mesma coisa. Aí a primeira coisa que você faz é o quê? Comprar ferramenta. Porque todo homem gosta dessas coisas, né? Não estou dizendo que gosta de usar, mas gosta de comprar. Eu tenho ferramenta em casa que eu nunca usei. Até hoje eu não sei por que eu comprei uma chave de fenda que tem esse tamanho aqui. O máximo que eu aperto de parafuso é um parafusinho de alguma porta, mas tem uma chave de fenda desse tamanho lá. Ela ainda está com a etiqueta, eu nunca tirei, eu nunca usei. Eu tenho uma serra tico-tico. Eu tenho. Nunca usei. Espero nunca precisar usar, porque eu não vou saber como usar. Mas eu tenho. De que adianta? Quem está me entendendo? Você tem ferramenta que você não sabe usar. E se usar, usa mal. Se usar, usa mal. Pois a ferramenta que eu vou te mostrar, ela tem essa característica. Ela é extremamente poderosa, mas ela é pouco usada pelas pessoas. Oferta. É sempre um tema constrangedor. Muitas pessoas nesse exato momento, escute o que eu vou te dizer e não é brincadeira. Nesse exato momento, o cérebro de muitas pessoas, nesse exato momento, fez isso, ó. Verdade. Nesse exato momento, o cérebro oferece resistência para este tema, porque já existe um conceito formado por muitas pessoas sobre do que se trata isso. Pastor é ladrão, a igreja quer o meu dinheiro. Verdade. E por mais que você tenha se libertado desse pensamento, existem arestas, existem resquícios que ficam na mente da pessoa. Então a mente já faz isso, ó. É a mesma coisa que a gente aprende, né, a respeito das crianças. Não comece uma frase com ela, querendo que ela faça alguma coisa, usando o não. O não, ele já tem esse poder na mente da criança ali, fazer com que a cabecinha dela se feche para aquilo que vem depois do não. Porque o não é desagradável. É a mesma coisa sobre esse tema. É uma ferramenta que poucas pessoas usam. Deixa eu te falar sobre oferta alçada. Como o próprio nome diz, alçada quer dizer algo que é alçado, é levantado. Alçar é levantar. Portanto, uma oferta que se levanta. Levanta-se com um determinado propósito. Olha a característica interessante da oferta alçada. Ela é uma oferta que tem um propósito específico, um valor específico
e um tempo determinado. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Dos versículos 1 ao 9. Disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Quem disse? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Deus está pedindo oferta. O Deus que não precisa de ninguém para existir está pedindo oferta. O Deus que é dono de tudo que os nossos olhos possam contemplar, que a nossa mente consegue imaginar, e o que a nossa mente não consegue imaginar, Ele é dono. Ele está pedindo oferta. Aí Ele diz: receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Ou seja, essa pessoa tem que dar uma oferta porque o seu coração a impulsionou para fazer aquilo. Esse é o tipo da oferta alçada. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Podia ser laranja, pink. Não, ele está determinando a cor. Linho fino, poderia ser tergal. Vocês nem sabem o que é isso. Pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Ou seja, a oferta alçada, ela é específica. Deus não disse: traga o que vocês quiserem, o que vocês puderem. Não, traga o que eu estou pedindo para trazer. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero bronze, eu quero... Ele vai explicando cada uma das coisas. Ele fala o tecido. Quando ele fala da madeira, ele diz qual é a qualidade da madeira, que por sinal era uma qualidade péssima. Madeira de acácia era cheia de nós, toda esgalhada. Em outra oportunidade eu explico para vocês por que disso. Mas ele pediu essa madeira, que era de uma árvore desértica, difícil demais de trabalhar, dava um trabalho maior para os artesãos, para os marceneiros, mas foi o que ele pediu. Para cada coisa tinha um propósito. Quando a gente tem o tempo para ler tudo depois, você vai vendo que cada uma daquelas coisas tinha um significado. O ouro era para cobrir as tábuas de acácia das peças que estavam sendo feitas, inclusive a própria arca da aliança. A prata era para servir de base para fincar as tábuas que fariam as paredes do tabernáculo. O bronze para fazer a bacia de bronze polido, ficava como se fosse um espelho, para que os sacerdotes, ao lavarem as mãos na bacia, vissem o seu próprio rosto e pedissem ao Senhor perdão pelos seus próprios pecados. Para tudo havia um significado. Então Deus pediu ofertas específicas. A oferta alçada, ela é específica, não é o que eu quero, é o que Deus está pedindo. Amém, irmãos? Amém. Segundo, essa oferta, ela tinha um propósito específico. Era para a construção do tabernáculo. Não era para fazer qualquer outra coisa. Era somente para isso, para a construção do tabernáculo. Agora abre a sua Bíblia no capítulo 36. É aula, não é pregação, viu, gente? Êxodo capítulo 36, versículos 3 ao 7. Receberam de Moisés, quem recebeu? Os trabalhadores que tinham sido escolhidos por Deus, os artesãos. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã, ou seja, todos os dias.
Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. É tão lindo isso. Primeiro, que fica claro então que a oferta alçada, ela tinha um propósito específico, ela tinha um valor específico, não era o que a pessoa quisesse, era o que o Senhor estava pedindo, e ela tinha um tempo determinado. Mas o que isso funciona como ferramenta para nós? Meus amados, quando você participa de uma oferta alçada, escute, você está entrando dentro de um propósito que é de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhes serão acrescentadas. Quando você faz uma oferta alçada, você está dentro de um compromisso específico estabelecido por Deus, e você está fazendo parte disso. Deus escolheu, Deus permitiu que você tivesse o privilégio de fazer parte disso. Na grande verdade, era para a gente brigar para fazer parte de uma coisa dessa, quando na verdade muitas pessoas precisam ser convencidas a fazer parte de um processo como esse. É privilégio. Deus deu essa bênção a eles. Louvado seja o nome do Senhor. A outra ferramenta que eu quero te mostrar, e é a última, é a oferta de sacrifício. É também uma ferramenta que as pessoas não sabem usar, e a Bíblia a apresenta como uma ferramenta de bênçãos para a nossa vida. Escute, a oferta de sacrifício, ela trabalha o tamanho do comprometimento que eu tenho com alguma coisa que eu estou me envolvendo. A Bíblia nos diz, em Marcos capítulo 12, versos 41 ao 44, que Jesus, ele ficou do lado do local do ofertório, sentou-se e ficou olhando as pessoas ofertarem. E diz a palavra que muitos homens vinham e traziam uma oferta de alta quantia, mas que era um valor que lhes sobrava. E de repente veio uma senhorinha e entregou 2 moedinhas. E Jesus conversa com os discípulos: quem foi que entregou a maior oferta? Ah, foram aqueles homens ali. Não, a maior oferta foi dessa mulher, porque eles entregaram do que lhes sobrava, mas essa mulher entregou tudo o que ela tinha para viver, ela entregou. Ou seja, a questão não é o valor, a questão é o sacrifício que aquilo significa para a pessoa que está ofertando. Então escute, a oferta de sacrifício tem que ter custo, e tem que ter custo alto para cada pessoa. É isso mesmo. Em 1989, eu estava pregando em Porto Velho, Rondônia, fazendo uma campanha de 7 dias consecutivos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, direto. E nessa campanha era muita gente. A fila para ungir era lá na rua. Eu tinha que ir lá na rua para ungir as pessoas, que não cabia tudo dentro da igreja. Uma campanha linda, muitas curas, muitas maravilhas. Quem me convidou para estar lá, o meu pai na fé, pastor Abimael. Ele era pastor lá e me chamou para fazer essa campanha. Quando chegou na véspera do encerramento, no 6º dia, ele disse assim para o povo: olha, irmãos, amanhã é o último dia do pastor Luiz aqui com a gente. Quem está sendo abençoado? Oh, amém, amém. Muitos testemunhas. Ele falou: então eu quero fazer um pedido para vocês. Amanhã eu quero que vocês tragam um presente para ele. Eu falei: meu Deus. Fiquei constrangido, não sabia onde botar a cara. E quando foi no outro dia, no final do culto, as pessoas fizeram uma fila para se despedir de mim e para entregar presente. 2 coisas que me chamaram a atenção. Uma senhora me entregou um saquinho
de papel, todo engordurado, porque tinham bolinhos fritos ali dentro. E ela me entregou com muita singeleza e falou assim: ó pastor, isso aqui é para o senhor comer na viagem. Se o senhor ficar com fome lá no avião, para o senhor comer. Aí eu olhei e falei: minha irmã, não vou esperar chegar no avião não, vou comer isso logo. E realmente eu comi, estava uma delícia o bolinho que ela fez. Me chamou tanta atenção. Eu sou de viajar, sabe, com a cabeça. Eu fico imaginando aquela senhora fritando o bolinho ali, pensando: vou levar isso aqui para o pastor. É assim que eu penso. Aí depois na fila, uma senhora chegou comigo com um embrulho num jornal. Ah, pastor, o senhor foi bênção aqui na minha vida, eu quero te agradecer. Eu vim te trazer uma coisa que para mim é uma coisa muito preciosa. Eu falei: amém. Eu sou do Paraná, vim para cá com meu marido há muitos anos atrás, para trabalhar no garimpo. E o meu marido morreu, pegou malária e morreu. E eu continuei aqui, não voltei mais para minha terra. E eu quero te trazer, pastor, aqui uma pedra. Quando ela falou isso, pedra, garimpo, eu pensei comigo, eu falei: vou terminar a construção da igreja lá em Franca. Olha o que está acontecendo aqui, Senhor. Sabe, fiquei pensando já nas coisas que eu ia fazer. Ela falando comigo, eu falei: meu Deus do céu, que bênção, a igreja de Franca. Agora eu vou terminar, aquele terreno do lado eu vou comprar. Estou exagerando também, né? Mas que eu fiquei na hora bem entusiasmado, eu fiquei, não vou mentir. Aí ela falou: então pastor, eu trouxe para o senhor a primeira pedra que eu peguei no rio, quando eu cheguei aqui com meu marido, 1989. E ela desembrulhou e me entregou. É essa pedra aqui. Tem a idade da minha filha. Eu ganhei essa pedra no ano que a minha filha nasceu, 1989. Se eu quiser vender, eu acho que você não vai querer comprar essa pedra. E se você quiser comprar, eu não vou vender essa pedra para você. Porque a questão aqui não é real, não é dinheiro. É o valor que essa pedra tinha para aquela senhora, que eu não sei. Eu não sei. Ela não teve tempo de me contar histórias. Eu só sei que essa pedra estava guardada com ela. E quando ela reconheceu que eu estava sendo alguém importante para a vida dela, ela pegou algo que ela considerava precioso e ela me entregou. Então essa pedra viaja comigo durante todos esses anos do meu ministério. E ela fica sempre visível para mim, ela está sempre em cima da minha mesa. Está sempre em cima da minha mesa essa pedra. Você consegue entender o que é sacrifício? O sacrifício não é algo que eu, que estou recebendo, entendo. O sacrifício não é algo que eu estou vendo o outro fazer e eu entendo. Sacrifício só é entendido por quem faz e pelo Senhor nosso Deus, que sonda os nossos corações, recebe. Por isso que sacrifício, oferta de sacrifício, ela não é só dinheiro. É o que aquele dinheiro representa para você. É o significado dele. É o seu tempo. É a qualidade que você dá ao Senhor em cima deste altar, tocando, cantando. Sacrifício é eu procurar dar o meu melhor, mesmo se eu não estiver com condições físicas para isso, para subir nesse altar e pregar a palavra de Deus para você, porque reconheço que você é amado do Senhor e Ele me chamou para fazer isso pela sua vida. Então eu preciso ir ao sacrifício para fazer isso. E eu sei que Deus aceitará este meu sacrifício.
E nós temos isso à nossa disposição e não sabemos fazer uso. Nós não sabemos trabalhar essa ferramenta chamada oferta de sacrifício. Olhe para mim. É possível que muitos de vocês, escute, eu estou te falando isso, é aula, tá? É Bíblia. É possível que muitos de vocês aqui nunca tenham feito, de fato, uma oferta de sacrifício. A oferta que dói, de entregar algo que faz falta. E Deus precisa disso? Deus? Não. Deus é um estrategista que convida você a fazer parceria com Ele nas seguintes condições. Vamos falar de dízimo rapidinho. Ele chega com você e fala assim: eu quero fazer uma parceria com você. Ah, pois não. Quem é o senhor? Eu sou Deus. Ah, tá certo. Qual é a condição da parceria? Não, a condição da parceria é a seguinte: tudo que você tem é meu. Mas faz o seguinte, na parceria eu vou entrar com 90% e você entra com 10%. Tá? 90% eu vou deixar com você. E 10% você passa para mim. Não sei. Será que é um bom negócio? O senhor vai ficar com 90%? Não, contrário. Você que vai ficar com os 90%, eu vou ficar com 10%. Mas qual a referência do senhor? Para poder fazer negócio com o senhor, tem que saber quem é o senhor. E aí Deus responde: eu sou o que sou. Eu sou o Deus a quem pertence toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza. Eu sou dono de minérios que existem debaixo da terra, que você não conhece o quanto aquilo é valioso. Nenhum homem ainda descobriu, mas é meu. Eu sou dono de todos os astros que você vê voando de um lado para o outro no céu. Tudo isso pertence a mim e eu tenho um chamego com cada um deles. Eu chamo cada uma dessas estrelas pelo nome. Eu sei quantas são. Eu sou... Alguma outra referência que você quer? Eu sou o Criador do universo, daquilo que você vê, daquilo que você não vê, daquilo que você imagina que existe, daquilo que você não imagina, eu sou dono também. Tá bom de referência para você? Você quer fazer negócio comigo? E você olha para Deus e eu vou pensar. É isso que você faz quando você ouve sobre o dízimo e você não se torna dizimista. Exatamente isso, sem tirar nem pôr. Deus está te fazendo uma proposta, sem Ele precisar de nada. Só faz isso para nos favorecer. E nós fazemos tipo com Deus. Vou pensar no seu caso. Senhor Deus, a quem pertence todas as coisas, e que me propõe um negócio de eu ficar com 90 e o senhor ficar com 10. Vou pensar. É assim que nós fazemos. Entende por que eu estou te dizendo que oferta, dinheiro, é uma ferramenta que nós não sabemos usar? Porque quando sabemos, Deus olha para você e diz: bom está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito vos colocarei. Mas o orgulho de muitas pessoas a faz mais inteligente que todo mundo. O orgulho de muitas pessoas a faz mais inteligente do que a própria Bíblia. E ela fica com seus próprios pensamentos, ao invés de ficar com a revelação da palavra de Deus. E a pessoa não dá o braço a torcer, vendo às vezes a vida indo para derrocada, mas ela não muda de ideia. Ela não faz o que deve fazer, o que o professor Espírito Santo, presente aqui nesta noite, está tratando com o seu alunato. E às vezes a gente não quer dar ouvidos. Abra o teu coração enquanto você pode, porque no momento em que você entender sobre as 7 chaves poderosas,
No momento em que você entender das ferramentas que lhe dão acesso a essas chaves, então você vai poder dizer: estou preparado para viver as vitórias de 2023 que Deus tem para mim. Fique em pé na presença de Deus, mas não para de aplaudir o Senhor. E se você puder, glorifica também. Se você puder, exalta o nome dEle também. Diga que Ele é o seu Deus. Diga que você o ama. Diga que a sua fé está nele e em mais ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. Adore a Deus.